Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza no vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Bora lá começar, meus queridos. Resolução do PAS aí 2019, segunda etapa. Vamos embora. Queridos, na primeiro conjuntinho de itens aí que o cara traz pra gente, é o seguinte. Ele fala sobre doenças, certo? Que é muito comum, inclusive, de cair no PAS 2, tá? Então acontece direto, né? Questões de doenças, eles querem muitas vezes saber se você sabe diferenciar uma bacteriose, uma virose, uma protozoose. Então saber esse tipo de coisa é muito interessante, muito importante para vocês. E eles falam assim, ó, a giardíase, a amebíase, a febre tifoide e a cólera. Vamos lá, queridos. Giardíase e amebíase são tipos de protozoose. Então, lembra que a gente tem a Giardia lamblia e tem a própria ameba, né? Então, assim, são os dois caras que vão causar essas doenças aí pra gente. E febre tifoide e a cólera, né, são bacterioses aí que são doenças também causadas pra gente. Todas essas quatro, elas têm uma relação muito grande com o saneamento básico, tá? Então, toda vez que a gente pensar, tanto na giardíase, como na amebíase, como na febre tifoide, na cólera, você vai pensar em saneamento básico, porque ela é justamente passada de forma que nós chamamos de feca oral. Legal, que nada mais é do que uma doença que sai das fezes de um doente, né? E acaba entrando oralmente, acaba entrando na boca aí de um indivíduo afetado, de um indivíduo que era saudável, desculpe, se tornará afetado. E aí o cara fala assim, ó, essas doenças causadas por bactérias e protozoários podem acometer a população que consuma água e alimentos contaminados, até aqui correto, o que é favorecido especialmente pela ausência de tratamento de esgoto adequado e de medidas básicas de saneamento. Perfeito, né, gente? Então eles definiram de uma forma muito interessante. Um detalhe interessante nessa questão é que ele não coloca respectivamente, que é uma das coisas muito comuns na prova do PAS, tá? Então aqui, ó, se ele colocasse, por exemplo, bactérias e protozoários respectivamente, aí o negócio estaria meio ruim, porque a giardíase e a amebíase é causada por protozoário e febre tifoide e cólera é causada por bactéria. Mas como eles não colocaram respectivamente, o item ele aparece de forma correta, tá, gente? Então não tem nada que deixe o item errado e como sempre, esse tipo de questãozinha cai demais na provinha do PAS, tá? Então sempre prestar atenção em doenças, tá, queridos? Segundo grupo de questões aí da prova do PAS 2 de vocês é uma questão que também fala sobre essa ação ambiental, mas agora, né, relacionado aí à Mariana, né? Então aquele caso de rompimento de barragem que a gente teve aí no Brasil há um tempinho atrás. Ele fala assim, ó, é o projeto da casa, é o corpo da cama, é o carro enguiçado, é a lama, né? Então falando muito daquele rompimento de barragem com isso, né, a descida aí da lama na cidade de Mariana. Ele fala assim, ó, apesar dos impactos sociais, o rompimento da barragem Mariana causou poucos danos à biodiversidade da bacia do Rio Doce. Aí, gente, a gente já tem que começar a marcar errado. Por quê? Ao você derramar lama no solo, você acaba mudando tanto a composição de nutrientes da água, como também você muda a quantidade de luz que entra, e isso atrapalha os organismos fotossintetizantes. Você muda a própria profundidade, né, daquela água, tendo em vista que a lama, parte dela aí vai descer e vai fazer um corpo de fundo mais elevado, o que causa assoreamento de rio. Então, na verdade, o derramamento de Mariana ele teve muitas consequências quando relacionado à biodiversidade. Então, você teve uma morte muito grande de organismos aquáticos e isso fez com que a biodiversidade, com que as cadeias e teias alimentares ali da região fosse completamente alterada. Tá? Então, esse item a gente vai marcar errado justamente por quê, queridos? Por conta disso aqui, ó, poucos danos à biodiversidade. Nada a ver, certo? Teria que ser o contrário, causou muitos danos. Então, item completamente errado. Na 58, ele fala assim, ó, a intensa fragmentação da floresta amazônica. Vamos entender o que é uma fragmentação de um bioma ou uma fragmentação de um habitat. Nada mais é do que você construir áreas nesse habitat que não é relacionado ou não é natural daquele bioma e não é natural daquele habitat. Então, um exemplo muito claro acontece aqui mesmo no Cerrado. Né? Você tem ali uma região de cerrado e você planta soja naquela região de cerrado. A soja, ela não é uma vegetação natural aqui do cerrado, então aquilo não faz parte do bioma cerrado. Então você acabou criando um fragmento dentro do bioma cerrado.
E essa fragmentação, ela acaba expulsando, né, tanto animais daquele ambiente, como também você acaba, né, desmatando a grande parte dos vegetais que estão ali, justamente para você conseguir plantar, para você conseguir construir cidades, entre outras coisas. E ao fazer isso, você acaba causando uma pulverização, vamos dizer assim, das espécies, legal, nesses fragmentos que ficaram conservados. Então você tem fragmentos ali habitados e fragmentos ali parcialmente conservados. E isso causa um dano muito grande, né, quando se relaciona principalmente, né, ao bioma e à conservação desse bioma. Então o cara está falando exatamente desse evento. E ele fala assim, ó, a intensa fragmentação da floresta amazônica e o avanço da industrialização são fatores que podem levar à crise hídrica com o comprometimento da disponibilidade de água às gerações futuras. Cita está corretíssimo. Por que ele está correto? Ao fragmentar a floresta amazônica a gente pode chamar, né, de rio flutuante, né? Então, lá a quantidade de evapotranspiração estomática, né, dentro da floresta amazônica é gigantesca. Então, isso faz com que a atmosfera ali da floresta amazônica seja extremamente úmido e com que ela impacte a América e o mundo como um todo em relação a essa umidade, né, no ar. Então, quando a gente desmata, quando a gente fragmenta a floresta amazônica, você acaba reduzindo muito, né, a quantidade de evapotranspiração e acaba desregulando o ciclo da água. Isso altera os regimes de chuva e isso pode sim, né, causar uma seca em diversos locais do mundo e diversos locais do Brasil também, né? Então já teve, por exemplo, eu lembro até hoje, teve uma redação, se eu não me engano, foi no Banco de Redações de UOL, né, há um tempo atrás, que falava exatamente sobre isso. Era para você relacionar o ciclo da água e o desmatamento na floresta amazônica. E a ideia era justamente essa. Se eu desmatar ali aquela grande quantidade de vegetação que tem por característica ter um metabolismo fotossintético muito grande, portanto os estômatos, que são aquelas estruturas responsáveis por absorver CO2 e tem como consequência a perda de água, né, na atmosfera por evapotranspiração, esses estômatos eles ficam abertos por muito tempo. Então o fluxo de água entre a raiz do vegetal e a atmosfera acaba sendo um fluxo extremamente grande. Então isso impacta diretamente na quantidade de água na atmosfera, o que impacta diretamente na disponibilidade de água para gerações futuras. Então, item corretíssimo, tá, gente? Então tem que lembrar disso aí, tem que lembrar do ciclo da água e tem que fazer essas correlações. Os outros dois itens desse bloco aí são itens mais focados ali na parte de geografia, por isso que a gente não vai fazer eles, beleza? Bora lá. Queridos, o terceiro bloco de item é um item, né, solto ali que aparece logo abaixo dessa charge. Então a gente tem a charge, tem os 4 itens e posteriormente aparece esse item aí meio solto aí pra gente. Legal? E ele fala assim, ó, com relação ao Zika vírus, julgue o próximo item. A epidemia do Zika vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, portador da dengue, da febre amarela e do vírus chikungunya. E aqui, meus jovens, a gente já pode brincar aqui, ó. O que é um portador? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com com essas terminologias aí da biologia, esse jargão. Né? Então, dentro da doença, a gente geralmente fala de vetor, a gente fala de agente etiológico e a gente fala de portador. Né? Portador normalmente é o cara que está com a doença, tá, gente? Então, por exemplo, se eu tenho dengue, eu sou portador da dengue, tá? Então eu tenho essa doença. Vetor é o cara que leva essa doença de um lado para o outro. E agente etiológico é o cara que causa a doença de fato. Então, o vírus da dengue, por exemplo, seria um agente etiológico. Aqui, a gente não vê o Aedes aegypti tendo dengue, a gente não vê ele tendo a doença. Então, ele funciona apenas como um vetor e não como um portador, legal, dessa doença aí. Então, item errado exatamente por conta disso. Se você pensar, quando a gente fala portador, a gente nunca fala portador do vírus, você já percebeu isso aí? É muito normal a gente falar portador da dengue, portador da febre amarela, certo? Então essas terminologias aparecem em maior quantidade do que provavelmente essa terminologia de portador do vírus chikungunya, certo? Então esse portador é muito utilizado para justamente a relação de doença mesmo, tá? Então, por isso, o item ele acaba se configurando errado, mas olha que erro besta e um erro que não é tão comum nas provas da UNB. Por quê, queridos? Normalmente, quando a gente tem, né, essas aberturas aí, né, no item para explicação de alguma coisa, a gente chama isso de aposto explicativo, né? Quando a gente tem esse tipo de aposto aqui, normalmente ele não invalida o item. Então esse item aí foi um item bem maldoso aí da Universidade de Brasília, porque o resto do item está perfeito.
decorre, entre outros fatores, das intervenções humanas sobre o meio ambiente, o que cria habitat favoráveis à proliferação dos vetores. Isso aí está totalmente correto, né, gente? Então, o impacto humano sobre o ambiente, ele acaba sim, né, auxiliando essa proliferação de vetores nesse ambiente. Então, item errado só por essa palavrinha, então item maldoso para a gente aí, queridos, né? Mas tem que prestar um pouco de atenção quando a gente fala desse tipo de item. Vamos lá. Seguindo, queridos, nosso terceiro bloco de itens. Esse texto é muito legal. Ele fala sobre alguns aspectos bem interessantes aqui para a gente. Vamos lá. Apenas cerca de 15 espécies de formigas tecem ninhos. Os ninhos das formigas tecelãs são geralmente constituídos com seda que suas larvas produzem. Na América do Sul, uma formiga tecelã interessante é a essa espécie inicia a construção do ninho ligando folhas próximos em pontos menos distantes com a seda das larvas. Cada indivíduo traz uma larva nas mandíbulas e usa a seda para ligar diretamente às folhas. Depois que cada pedaço da parede da seda é formado, um segundo grupo de operárias vai adicionando na estrutura partículas pequenas de material animal, como o resto de pulpas ou vegetal, parte de folhas, carpelos, sementes e gravetos. As formigas tecelãs têm defesas complexas e bem elaboradas contra potenciais predadores e competidores e podem ser utilizados para controle biológico de insetos. Quando uma colônia de C. senex é incomodada, vários indivíduos batem repetidamente no abdômen das paredes do ninho e folhas de troncos de árvores. Nas paredes do ninho, isso é feito simultaneamente por milhares de formigas, em uma relação em cadeia, o que resulta em um som semelhante ao das vespas sociais produzem quando seu ninho é perturbado. Esse comportamento sugere um caso de mimetismo benéfico para ambas as espécies. Após uma experiência ruim, os predadores aprendem a reconhecer o som como um aviso e passam a evitar, né, ninhos tanto de vespas como de formigas. Então olha que interessante, né? Elas mimetizam o som legal promovido pelas vespas. Então uma coisa extremamente inusitada na natureza, né? Normalmente quando a gente vê mimetismo, né, lá no primeiro ano, lá na ecologia, isso está muito relacionado com a matéria de vocês. No terceiro ano também isso aparece, né? Porque evolutivamente acaba tendo um impacto bastante interessante. Mas quando a gente fala de mimetismo, a gente pensa muito em coloração dos indivíduos, né? A gente pensa muito naquelas colorações de alertas, né? Que a gente chama de aposematismo. E esse mimetismo é completamente diferente, né? Decorrido através de som do indivíduo, do som dos bichos. Então isso é bem interessante. É um texto bem diferente aí que a UNB trouxe para a gente. Aí na questão 80 ele fala assim, ó, as formigas mencionadas no texto possuem um exoesqueleto constituído por uma camada de proteína e do polissacarídeo quitina. Se a gente pensar, queridos, a gente é completamente correto, né? Lá no primeiro ano, eu diria que a gente aprende mais isso até do que no segundo ano. No segundo ano a gente acaba comentando, mas lá no primeiro ano, quando vocês veem polissacarídeo, vocês falam de polissacarídeo estrutural. Então vocês falam de celulose e falam de quitina, né? E vocês falam quitina no exoesqueleto de artrópodes, né? Eu até sempre brinco com vocês, falo assim, não, sabe quando você pega a baratinha, coloca na boca e faz o crack, aí vocês falam, nossa, que nojo, Kevin, né? Mas assim, então esse crackzinho, né, esse exoesqueleto aí, ele é muito comum dos artrópodes, certo? E realmente a principal componente é a quitina, que é um tipo de polissacarídeo, mas também é formado por proteínas, quase tudo é formado por proteína, viu, gente? Então, item corretíssimo aí pra gente. 81. Entre as pequenas partículas adicionadas no ninho de Senex estão os restos de transição do estágio larval para o estágio adulto de insetos com metamorfose completa. Onde é que a gente tira essa informação nos itens? Se a gente pensar, lá no item o cara fala de pupa, né? E aí, jovens, o que a gente tem que lembrar? Lá, quando nós falamos de metamorfose de insetos, a gente fala de indivíduos ametábulos, que são sem metamorfose, basicamente traça de livro, tá? Que não tem metamorfose, não tem alterações corporais ao longo do crescimento. Você tem os hemimetábulos, onde aparece a ninfa como um estágio intermediário dos indivíduos, né? Você tem a larva, você tem a ninfa e posteriormente o adulto. O grande exemplo disso é o gafanhoto, né? Que quando a gente fala de ninfa, a gente não tem uma asa funcional, certo? Então, ou ela é inexistente, ou ela é até mesmo muito pequena, né? Que dependendo do dependendo do estágio que você vê a ninfa, e adulto você já vê uma asa funcional, né, dentro do indivíduo. Então, isso é um indivíduo que é hemimetábulo. E o indivíduo holometábulo, que é a maioria dos insetos, você tem a larva, o estágio de pupa e depois o estágio de adulto.
É muito normal você ver, por exemplo, a larva e o adulto comendo coisas diferentes e muitas vezes até habitando locais diferentes, né? Quando a gente pega, por exemplo, a gente estava falando de Aedes aegypti, né? Quando a gente pega a larva do mosquito é aquática, né? E o indivíduo adulto é hematófago. Então, olha a diferença, né? Tanto do ambiente onde ele está e quanto do alimento, né, que ele consome. Mesma coisa quando a gente olha a borboleta, né? Você tem ali a lagarta, certo, que consome folhas, e você tem ali a borboleta, que normalmente tem uma probóscide, que é um aparelho sugador, e ela está muito relacionada justamente à polinização. Então, você percebe o quanto que pode ser diferente, né, o consumo de alimentos, o local onde ele habita, tanto, né, o indivíduo larval como o indivíduo adulto, certo? Então, queridos, é assim que a gente mata esse item. Na hora que ele falou metamorfose completa, você achou a pulpa aqui, você marca o item corretíssimo. Legal? 82. As formigas referidas no texto possuem um único cordão nervoso central em seu dorso. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê, queridos? O sistema nervoso dorsal, ele aparece lá nos cordados, aparece lá na gente. O dorso é essa parte de trás, né? Então, o nosso sistema nervoso ele é dorsal. Porém, lá nos outros indivíduos, a gente tem um sistema nervoso que é ventral. Então, é um pouco diferente. Então, por isso, esse item ele acaba estando errado aí pra gente, justamente porque ele colocou a localização do sistema nervoso errado, tá? Então, item erradinho no detalhe aí. Realmente, esse item é mais aprofundado, eu diria, dentro da zoologia, porque você tinha que saber aí da fisiologia comparada. Não é muito incomum cair esse tipo de item, não, viu? Já apareceu outras vezes aí na provinha da UNB, dentro da zoologia, essa fisiologia comparada. Então, é um bom aspecto para você dar uma revisada aí durante os seus estudos, principalmente posterior ao surgimento do celoma, né? Lembra que nos moluscos o celoma ele começa e aí os sistemas eles começam de fato a aparecer em grande quantidade dos indivíduos e aí a gente começa a comparar essas coisas mais requintadas, como localização do sistema nervoso, como a forma de excreção, tá? Então isso já começa aparecendo um pouco mais. Você quer ver o item que a UNB já cobrou várias vezes sobre a excreção dos insetos ser por túbulos de Malpighi. Só o nome mesmo já geralmente valida o item. Então, tomar cuidado com esses detalhezinhos, porque às vezes realmente eles vão aparecer aí pra gente, tá? Jovens, item 83, 84 já saiu com a resposta para vocês aí, né? Mas vamos lá. O item 83 ele fala assim, ó. Um inseticida de amplo espectro que atua indiscriminadamente sobre os receptores de acetilcolina pode ser pulverizado sobre uma plantação em que as CCNX estiverem sendo utilizados para controle biológico, sem causar prejuízo. Alguns alunos um dia me perguntaram assim: nossa, Kevin, mas eu nunca vi o acetilcolina, né? Esse assunto é do segundo ano. Normalmente não, tá, gente? Então, essa parte aqui, receptores de acetilcolina, normalmente você estuda lá no terceiro ano. Tá? Você pode estudar em tecido muscular também, certo? Mas normalmente lá no terceiro ano, quando fala de sistema nervoso, sinapse neuromuscular, isso é mais tratado. Mas isso não faz muita diferença também no item. Por quê? Quando o cara fala de aplicação de inseticida, queridos, o inseticida serve para matar inseto. E a formiga é um tipo de inseto. Então, se eu estou utilizando a formiga para controle biológico, que é justamente aquele controle, queridos, no qual eu consigo usar uma espécie de ser vivo para controlar outra espécie de ser vivo. Muito comum, por exemplo, em hortas orgânicas. Quando eu quero produzir algum tipo de vegetal orgânico, eu não posso usar agrotóxico. Então, muitas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns indivíduos para controlar a população de outros. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com lagarta, que é muito comum aí nas culturas de folhas, principalmente, né? Então, se eu tenho problemas com lagartas, eu tento achar pássaros da região que consomem esse tipo de lagarta e aí tento trazer eles ali para o meu ambiente, justamente para eles se alimentarem desse aí e eu fazer um controle biológico. Só que se eu estou fazendo um controle biológico com as formigas, como é que eu vou colocar um inseticida e matar a formiga? Aí meu controle biológico acabou. Era a mesma coisa eu colocar pássaros para comer lagarta e matar os pássaros. Não faz muito sentido. Então, item completamente errado, tá? Item 84, o cara fala assim, ó. Os carpelos adicionados à estrutura do ninho da formiga operária são característicos de... Se a gente lembrar que os carpelos são estruturas de flores. E flores, elas surgiram justamente nas angiospermas. Então, se a gente pensa nas apomorfias, nas novidades evolutivas ao longo da botânica, o que você tem é
A briófita tem uma novidade evolutiva em relação às algas verdes, são os ancestrais ali do grupo dos protistas ali para elas, né? Que é justamente ter o embrião retido no gametante feminino. Ou seja, ao invés de jogar os gametas na água, a partir das briófitas, os gametas masculinos eles viajam até a estrutura feminina para a fecundação. As pteridófitas, elas têm os vasos condutores de seiva como uma estrutura evolutiva nova. Então ali você aparece xilema e floema. Eu sempre gosto de fazer aquela brincadeirinha, né? Xilema e floema, né? Lembra disso? Xilema interno, sobe, seiva bruta, por isso a gente fala grosso. Floema, né? A gente fala de que a forma mais elaborada, a forma mais fofa, assim com vocês, que é uma seiva elaborada, sempre na região externa do caule, sempre da folha para a raiz. Então lembrar dessas estruturinhas aí também é legal e é uma novidade evolutiva ali nas pteridófitas que inauguram o grupo das traqueófitas, né? As gimnospermas, por sua vez, elas começam a ter o surgimento de sementes nuas, que são aquelas sementes que não têm fruta ao redor. Então uma semente ali que tem casca, né, que tem endosperma e um embrião. Lembrar que o pinhão é um exemplo claro disso aí, é um exemplo claro desse tipo de semente nua aí pra gente. E lembrar também que é ali que aparece a polinização, né? Ali que aparecem os grãos de pólen. Na gimnosperma, apenas grãos de pólen alados, então a polinização acaba sendo apenas anemófila, tá? Então, isso é muito interessante também. E nas angiospermas, você tem ali flores e frutos, né? As flores como agora um atrativo ao polinizador, né? As pétalas funcionam para atrair o polinizador, junto com as glândulas nectárias, que funcionam como uma espécie de pagamento, né, para o polinizador. Então essas glândulas nectárias ali são muito importantes para o indivíduo e a gente começa justamente a ter esse processo ali em relação aos carpelos ali, justamente nessas estruturas de flor, que são as partes femininas dessa flor, tá? E o fruto, lembra que ele é um grande atrativo para o dispersor de semente. Então, se eu fosse falar assim para mim, Kevin, o surgimento do grão de pólen lá na gimnosperma e o surgimento das flores das angiospermas, no que ele ajudou essas plantas? Ele ajudou na variabilidade genética, né? A troca de gametas ficou uma troca muito mais eficiente, né, do ponto de vista de distância que o gameta pode ir, do ponto de vista de troca de material genético. Legal? E o que o fruto, né, auxiliou, ou o que o surgimento da semente também auxiliou, né, justamente no sucesso reprodutivo, ao levar nessa semente mais longe, que o fruto auxilia nisso, eu acabo reduzindo a competição entre a prole e a geração, né, parental ali desse indivíduo. Ao trazer semente, eu dou a capacidade da planta ter uma dormência e não ter que germinar toda hora. Então isso também é muito importante aí. É normal, é bem rotineiro cair aí nas provinhas justamente esse comparativo dentro da taxonomia da botânica, esse comparativo das novidades evolutivas. É muito comum de aparecer. Então, vale muito a pena saber esse cladograma que a gente falou inteiro ele aí hoje. Para essa questão não precisar falar disso tudo, era só lembrar que flores aparecem na angiosperma e que carpelo é uma estrutura foliar. Então, item certo, item C. Só isso já era suficiente, tá? Queridinhos, e o nosso último bloco de itens, ele acaba sendo o item sobre HIV, que também cai demais na provinha de vocês, certo? Então, normalmente, né, quando cai vírus, o HIV é um dos grandes aí que cai. Ele tem um texto, certo? E como sempre ali na prova do PAS, é sempre legal a gente primeiro ler o item para depois ler o texto, né? Eu acho que é uma coisa interessante, né? Lá na Formiga a gente leu o texto todo, a gente percebeu que a gente não usou tanto, mas o item ele sempre remetia ao texto, então a gente tinha que saber pelo menos o contexto. Aqui você vai ver que o item muitas vezes não vai remeter ali ao texto nosso. Então ele fala assim, ó, infecções causadas pelo HIV comprometem o sistema de defesa e dificultam a resposta mais efetiva do organismo por meio das linfócitos TCD8. Jovens, vale muito a pena saber que quando se fala de HIV, é a única virose que o cara ele cobra realmente muitas coisas de vocês, tá? Então, por exemplo, o HIV, eles cobram que é um tipo de retrovírus, eles cobram que é um vírus envelopado, eles cobram que a forma de transmissão é através, né, principalmente ele é uma infecção sexualmente transmissível, certo? Então, uma IST. Então, assim, são coisas que eles cobram rotineiramente. E eles adoram também saber aonde que o HIV ataca, apesar do sistema imunológico não ser um conteúdo do segundo ano. Tá? Você não precisa ficar sabendo do sistema imunológico no segundo ano, isso é conteúdo do terceiro ano.
Porém, quando se fala de HIV, você tem que pelo menos saber que ele ataca o seu sistema imunológico, que ele ataca os seus linfócitos, principalmente o linfócito TCD4. E por que esse item está certo, Kevin? Se ele ataca o TCD4 e não o TCD8? Porque o TCD4 eu chamo ele de linfócitos fofoqueiro, né? Ele pega a informação da sua imunidade inata e ele acaba, né, distribuindo essa informação para a imunidade adaptativa. Ou seja, ele distribui essa informação, né, justamente para as outras células ali do sistema imunológico. E ao distribuir essa informação, ele acaba ativando as outras células. Então, quando o cara ele chega para você e te fala que esse linfócito TCD8 ele vai ter uma ação menos efetiva, é verdade, porque ele não vai ser tão acessado como ele seria se o linfócito TCD4 ele estivesse funcionando. Então, item super correto, tá? Em 103, o cara fala assim, ó, o HIV, assim como o vírus da gripe, é um retrovírus. Aí, gente, pera lá, pô, isso não existe. Cara, cuidado. Gripe é um vírus de RNA. É massa, é um vírus de RNA, mas não é retrovírus, tá? Então, gripe não é retrovírus, gente. O HIV é retrovírus? É. O que é retrovírus mesmo? É aquele vírus que tem a capacidade de pegar uma molécula, vamos fazer um desenho rupestre aqui, né? Uma molécula de RNA, certo? E transformar em uma molécula de DNA. Então ele tem uma proteína que faz essa conversão chamada de transcriptase reversa, né? Talvez se eu fosse chato de forma de conteúdo, né, eu diria até que não é nem transformar, né? Codificar, que é o jeito mais correto aí de falar pra gente, certo? Então assim, realmente o retrovírus ele faz esse processo e o HIV é um tipo desse vírus, mas o vírus da gripe não. O vírus da gripe é só um vírus de RNA, ele não tem a capacidade de fazer essa conversão. Então o item a gente já pode colocar como errado, mas ainda piora, porque ele põe um segundo erro, que é que apresenta DNA como ácido nucleico, e aí também não rola, queridos, tá? Então, o vírus que apresenta DNA como ácido nucleico a gente chama de adenovírus, certo? Então, ele não tem nada a ver com o retrovírus, certo? Então, item errado, duplamente errado, né? Justamente com a causa e consequência. Então, mesmo se você tivesse em dúvida de como era o vírus da gripe, né? Só com isso aí você já consegue tirar essa sua dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, queridos, põe o like aqui, se inscreve no canal, tá? Da gente vai ter muita coisa legal ainda aqui, certo? Então vai ser muito legal aí essa vivência nossa aí. E, claro, qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no Instagram. Pode procurar também no Instagram do Natureza ao Cubo, que a gente vai também responder lá no Instagram. E no comentário aqui também vocês podem colocar dúvida. Então fiquem à vontade, certo, queridos, para tirar qualquer tipo de dúvida aqui com a gente, certo? Um beijo para vocês, até a próxima resolução. Tchau, tchau.